Bom, vou falar hoje aqui sobre o funil 4Cs da odontologia. Não sei se alguém aqui já ouviu falar em funil de vendas, né, de marketing. Então, quem já fez algum curso de marketing já ouviu falar que existe um funil de vendas, né? Um funil em que o paciente não, em que o cliente, o possível cliente, entra lá na boca do funil e vem passando por várias etapas até se tornar cliente e comprar um determinado produto. E aí, eu trouxe esse funil, esse chama funil AIDA, né? AIDA, né? A de atenção e de interesse, D de decisão e A de ação, tá? E eu trouxe para a odontologia e chamei de funil 4Cs, tá? E o funil 4Cs é esse aqui. Eu desenhei, como eu estou em casa, estou no escritório de casa, não tenho minha lousa, tá? Lá no consultório eu tenho, na clínica eu tenho. Então, eu fiz isso daqui para vocês entenderem, ó. Você está dando para ver. E eu já vou mostrar lá no Instagram. Então, funil 4Cs da odontologia seria isso, ó. Primeiro, tornar a pessoa, aquela pessoa que não é seu paciente, nunca ouviu falar de você, tornar ela consciente do problema que ela tem. Eu estou aqui escondida. Ó. Então, primeiro, tornar a pessoa consciente de um problema. E na odontologia, as pessoas nos procuram sempre porque tem um problema ou tem um desejo, né? Então, é o primeiro C, ser consciente do problema. Segundo, entrar em contato com você, querer um agendamento. Terceiro, ir à consulta. E quarto, se tornar cliente. Então, esse é um funil. E o caminho do funil é esse aqui, né? É de cima para baixo. Então, aqui entra muita gente e depois vai diminuindo. Então, aqui no Instagram é isso. Aqui entra muita gente e quem é que se torna cliente? É um número bem menor de pessoas. Então, esse é o funil 4Cs da odontologia. Então, vamos lá. O que a gente tem que entender primeiro, tá? Então, qual que é a maior dificuldade, geralmente, dos colegas? É de atrair novos pacientes para o consultório. Carla, eu não sei, minha agenda está vazia, ou os pacientes que eu estou atendendo, eu quero ter mais pacientes particulares, como é que eu faço? Para você começar a pensar como montar esse funil, tá? Porque é importante ter, você precisa primeiro saber com quem é que você está falando. Então, o marketing é o seu relacionamento com os clientes, né? Com o cliente do seu consultório, ou com quem você quer atrair. E aí, você precisa saber quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa? No marketing digital, é chamado de persona. O que é a persona? É a personificação do seu público-alvo. Então, uma pessoa, se você é odontopediatra, quem é a persona? Sua persona é a mãe. E essa mãe, qual é o caminho que ela percorre até chegar em você? Inclusive, o que ela pensa durante essa jornada de escolha para escolher você? Qual é a maior dificuldade que tem no consultório? Então, entendendo primeiro com quem é que eu falo, quem é a minha persona, e eu posso ter mais do que uma, porque eu posso fazer odontopediatria e ortodontia. E aí, na odontopediatria, eu falo com a mãe. Né? E na ortodontia, não necessariamente, eu posso falar com um adulto, tá? E aí, depois disso, você tem que entender a jornada dessa pessoa, tá? Entendendo a jornada, você começa a entender como é que você traz essa pessoa aqui a ser consciente do seu problema. Então, como é que eu vou fazer o meu marketing, Carla? No marketing digital, por exemplo. O que eu vou publicar, né? Não sei se alguém aqui faz marketing digital, se tem página no Facebook, se tem Instagram. Que informação que eu vou colocar lá para atrair a pessoa que eu quero, que eu vou deixar ela consciente do problema, aqui consciente, e que eu vou colocar ela dentro desse funil. Né? Então, por exemplo, eu vou falar sobre clareamento. Então, coloco um post lá, 10 entre 10 celebridades fazem clareamento dental, vamos supor. Isso pode gerar uma curiosidade em quem
quer fazer clareamento consciente. Agora, todo mundo que se interessar por aquilo vai virar cliente? Não. Tá? Então, a pessoa fica consciente daquele problema que ela tem e sabe que você tem alguma solução, porque você colocou ali no seu marketing que você tem uma solução para aquilo, né? Falou dos benefícios e tal. E aí, ela quer um contato seu. Então, vamos supor, fiz um post sobre clareamento. Ela vai lá e pede o seu WhatsApp. Tá? Então, ela entrou no seu funil, pediu o número do WhatsApp. Você deu. E ela agendou. Vamos supor que tenha agendado uma consulta. Quando você dá o número do WhatsApp, o legal é você já dar uma outra informação junto sobre clareamento. Porque ela entrou no seu funil através de um post sobre clareamento. Então, você vai lá e deu mais uma informação. Ou em áudio, ali no Messenger, né? O Messenger é legal que tira a pessoa ali de dentro do Facebook daquela distração. E aí você dá mais uma informaçãozinha para ela. Né? E se ela agendou uma consulta, então estamos aqui na segunda etapa aqui, ó. Se ela fez contato com você e agendou a consulta, você pode dar você dê informações interessantes para ela. Perto de onde que é o seu consultório, se ela vai de carro, onde que tem estacionamento, já dê todas as informações, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone mesmo, tá? Ou pelo Messenger. Então, você tirou ela daquela confusão do Facebook, daquela distração, né? E aí eu aconselho você a responder essas coisas em inbox para a pessoa, tá? Eu acho que isso é bem legal. Daí ela vai, então fez contato e agendou. Aí ela realmente estava interessada, agendou. O que faz a pessoa que agendou vir fazer a consulta? Né? Não sei se vocês aí têm problema com falta, muito problema com falta de paciente. A pessoa agenda, reserva aquele horário para ela, mas não aparece na consulta. Isso acontece nas minhas clínicas, não sei se acontece com vocês. Isso é um problema sério que a gente está sempre lutando contra isso, né? Porque a pessoa só vai comparecer na sua consulta, que é a consulta, se você gerar um valor aqui durante esse contato, durante esse agendamento, um lembrete da consulta, tudo que você puder agregar para lembrá-la de ir e por quê, né? A importância. Então, você pode mandar um SMS de confirmação e uma mensagenzinha da importância de comparecer a essa consulta, enfim. Levou o paciente até a consulta, aí é que começa o trabalho do cirurgião dentista como cirurgião dentista mesmo. Né? Porque aí é que começa, na consulta, lá dentro da sala clínica, é que começa a parte da oferta do tratamento, que você, meu colega, vai começar a falar para o paciente sobre técnicas, sobre benefícios, e você, a pessoa que vai realizar o tratamento. Tá? Então, essa é muito interessante, porque a gente aprende, a gente sai da faculdade sabendo fazer só daqui para frente, né? Da consulta para transformar em cliente. Mas e antes? E para atrair o paciente? E para a pessoa chegar até você? Para a pessoa ver você? Onde é que você está? Você está aparecendo aonde para ela? Né? Você está entendendo quem que você quer atrair ou não? Tá? E aí, você começa nessa parte da consulta, quer dizer, a pessoa chegou dentro do seu consultório, né? E aí é fundamental você, nesse momento da consulta, você saber fechar o tratamento. Existe uma sequência, como você deve falar, como você deve fazer a oferta do seu tratamento, para aumentarem as chances de você fechar esse tratamento com o paciente. Quer dizer, não é seu paciente ainda, né? Com esse possível paciente, tá? Depois que ele fez a consulta, então você está fazendo ali a consulta, aí é o seu momento. Eu falo que é o momento do cirurgião dentista mostrar aquilo que
que sabe fazer e transmitir através de palavras, tá? Porque antes de você fazer o tratamento, você tem que fechar com o paciente. Nenhum cirurgião dentista faz o tratamento e fala para o paciente, ó, se você gostar, você me paga. Se não ficar do seu gosto, você não precisa nem me pagar. Eu não sei se alguém faz isso aí, né? Então, você precisa fechar, né, e receber o valor financeiro antes de começar o tratamento, tá? E aí é aí que você começa a atuar, né? Um cirurgião dentista começa a atuar aí. E aí a maneira com que você fala, a ordem, a sequência, o custo financeiro é a última coisa. Não se deve falar em valor de tratamento no começo, tá? Porque isso bagunça a cabeça da pessoa que está ali, do possível cliente, né? Ele fica pensando no valor financeiro, eu sempre falo isso, é a última coisa, lá no final, tá? Antes disso, tem uma sequência que a gente chama de oferta, né? Você tem que montar uma maneira de oferecer o tratamento. É simples, mas é importante seguir uma sequência, tá? Por exemplo, quando você está fazendo a consulta, o paciente às vezes está pensando em em coisas ali. Ah, será que vai ser caro? E você falando do benefício, você falando dos problemas que a pessoa pode ter se não fizer esse tratamento. E ela está com outras questões na cabeça. Ah, acho que não vou fazer agora. Eu não gosto de dentista. Enfim. E aí, quando você mapeia o que esse possível paciente quer, o que ele deseja, quais são as suas dores, as suas expectativas, né? Como ele gostaria que fosse o sorriso dele. Quando você entende como é isso, aí você, na consulta, você consegue quebrar essas objeções dele, de isso é muito caro, agora não, essas são objeções, né? Ah, eu acho que eu não preciso disso, né? Então, a pessoa não fala, mas ela pode estar pensando aqui. Então, você precisa, a gente chama de quebrar objeções, que dependendo do que você falar, isso vai levando a pessoa a aceitar o seu tratamento, a querer tratar com você. Então, isso na consulta. Ela foi na sua consulta, tá? E daí ela vira cliente. Então, se você fizer a oferta certa para a pessoa certa, para ser a pessoa certa, ela tem que ser aquela pessoa que você quer atingir, que você fez um estudo lá atrás disso, né? E aí, quando ela fecha com você, ela decide escolher você, tá? Isso é um sinal de que você entendeu a jornada de compra desse cliente, a jornada desse cliente, né? Que percorreu todo esse funil para chegar a virar cliente. Então, aí a gente entende, começa a entender, porque tem alunos do meu método Dentista Referência, que fala assim, Carla, mas eu fiz um post no Facebook, e aí 3 pessoas me perguntaram no WhatsApp, né? 3. Então, eu fiz um post no Facebook, 3 pessoas perguntaram no WhatsApp. E uma agendou. Mas não fechei o tratamento com ela. Puxa, então o marketing digital não dá certo. Tá? Então, o que eu digo assim, é um funil, certo? Um funil. Você tem que atrair bastante gente para esse funil. Porque isso aqui vai diminuindo. A quantidade de pessoas aqui vai caindo. Isso em qualquer processo de marketing para vender qualquer coisa. Então, se você fizer um post no Face para o seu consultório, você tem que fazer um anúncio, né? O que é fazer um anúncio? É investir, pôr um dinheiro lá no Facebook. Não precisa ser muito, não. Um pouquinho por dia, um pouco por mês. E aí precisa fazer anúncio, tá? Assim o Face vai espalhar aquela sua mensagem para muitas pessoas, para milhares de pessoas da sua cidade, da sua região. Você faz como quiser, um anúncio no Facebook pode ser direcionado para exatamente quem você quer atingir. É bem legal isso. E aí, milhares de pessoas,
algumas vão se interessar, é um funil. Algumas vão pedir contato, outras vão ver você uma vez, 2 vezes, 3, para daí pedir o contato. Você vai se tornando uma referência para aquela pessoa, naquele assunto, até que agenda, né? Aí menos pessoas comparecem às consultas, porque algumas faltam, e assim vai. E dessas tantas que entraram no seu funil, algumas só é que viram clientes. E é assim, tá? E é importante ter essa consciência, senão a gente acha que não funciona, né? Faz uma estratégia de marketing e acha que não funcionou. E aí, quando a pessoa vira cliente, tá lá no fundo do funil, né? Você conseguiu trazer para ser cliente. Depois disso, a tarefa é reter a pessoa. Ou seja, fez aquele tratamento, depois tenta fechar outros tratamentos com ela, que seriam clareamento, retornos periódicos para prevenção, dependendo da necessidade, a cada 4 meses, a cada 6 meses, enfim, você reter a pessoa para ela continuar sendo seu cliente. Por quê? Porque aqui, para você trazer ela aqui para o começo do funil, para trazer para o começo do funil, você teve que investir. Alguma coisa você investiu. Isso sempre tem um custo, né? Se é no Facebook, se foi numa revista, se você foi fazer uma palestra numa empresa, alguma coisa você investiu de dinheiro e de tempo, tá? E aí, quando a pessoa já vira cliente, aqui no final, virou meu cliente já, eu não preciso mais investir para trazê-la para o funil de novo, não, ela já está aqui. É uma pessoa que pode muito bem me recomendar para outros, né? Para outras pessoas. E aí você começa a ser referência para os seus pacientes. Você começa a ser referência, começa a aparecer, né, para as pessoas da região e você começa a ser referência. Quando você se torna uma referência na região, fica muito mais fácil a pessoa caminhar, avançar nesse funil para virar cliente. Isso leva algum tempo, mas é um trabalho que vale a pena fazer, pensando que, imagino que você queira ficar nessa profissão durante aí muitos anos. Então, esse daqui que é o funil 4Cs da odontologia que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, né? É um pouco marketing demais, mas realmente eu acredito que o cirurgião dentista precisa entender um pouco disso, pelo menos o básico para poder fazer a sua divulgação sem ferir o código de ética, né, odontológico. A gente tem que respeitar muito isso e saber como fazer o próprio marketing, tá? Ninguém melhor que a gente para saber do nosso próprio consultório, tá bom?